Joia. Então, boa noite a todos. A gente está aqui para mais uma etapa da nossa conversa com os candidatos ao CFM aqui do estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem a doutora Margarete Portela. A doutora Margarete é candidata pela chapa 7 de Uhum. conselheiros do CFM. Doutora, me recorda o nome do seu suplente, por favor. Meu companheiro de chapa, doutor Roberto Fisman, que é clínico geral e atua muito na clínica de reumatologia do HU, da UFRJ, e hoje ele é sanitarista do IESC, da UFRJ também. Meu colega conselheiro do CREMERG também, nós dois da chapa eleita desde o ano de 2018. Nós somos Perfeito. conselheiros desde aquela ocasião. Então, deixa eu começar então pedindo para a senhora se apresentar aos nefrologistas aqui do estado do Rio de Janeiro, falar um pouco da Uhum. sua história na medicina e na área associativa e representativa. Ok. Eu sou pediatra, me formei na UERJ, turma de 1979, e atuo na pediatria, mas na área da neonatologia. Maternidade é onde eu me sinto mais à vontade, com os bebezinhos recém-nascidos, sempre foi a minha área de atuação, de maior afinidade, até numa época em que nem havia residência em neonatologia, mas enfim, foi a minha área de mais identificação. E ao longo desses anos todos, eu trabalhei em todas, acho que praticamente todas as maternidades do Rio de Janeiro, e passei a minha vida nessa assistência neonatal, basicamente na rede pública. Fui coordenadora de vários serviços, serviço de neonatologia do Hospital Pedro II, na época que ele era estadual, e depois primeiro na maternidade Herculano Pinheiro, depois Pedro II, depois Gazola, e, e assim foi, várias maternidades, também na medicina privada, mais recentemente, trabalho muito, atuo muito na clínica perinatal da Barra, e, enfim, o Conselho Regional de Medicina surgiu nessa candidatura de 2018, quando houve essa mudança, né, de grupo na gestão do conselho, e através de um outro colega pediatra, então eu integrei esse grupo de 42 que fizeram essa renovação do conselho em 2018, e lá permaneço até hoje com a reeleição da chapa, né, em 2023, ano passado, e estou lá desde então. Tenho um trabalho na medicina que me deu muita satisfação, minha reputação profissional sempre foi, acho que bastante reconhecida pelos meus pares na pediatria. Eu exerci vários cargos de liderança, de chefia, coordenação de serviço, sempre conduzida a pedido dos meus colegas de trabalho. Nunca exerci nenhuma função política, nunca fui indicada a cargo nenhum por questões partidárias ou políticas, sempre foi representando os meus colegas de trabalho a pedido do meu grupo, representando os meus colegas dos hospitais e dos locais por onde eu passei. Eu sou muito feliz por isso, ter sido sempre conduzida dessa forma. Essa é a minha trajetória na medicina. Sempre trabalhando na pediatria, na assistência, e todas as vezes que fui exercer algum cargo de gestão, foi dessa forma, representando o desejo dos meus colegas de trabalho por esse papel de liderança, representando, assim, aquele grupo que eu estava à frente. Então, tenho uma certa alegria por isso. Sou bem recebida em todos os lugares por onde eu passo. E, aliás, assim, até por ter exercido no conselho uma atividade fiscalizatória muito grande, eu integrei o departamento de fiscalização durante bastante tempo, e essa foi a minha ação mais
constante no Conselho, eu fiz parte do DEFI, do Departamento de Fiscalização, há muito tempo. Aliás, tive bastante oportunidade de reencontrar meus colegas de trabalho em vários desses hospitais, em várias oportunidades, e sempre foram reencontros bem amistosos e simpáticos, porque os nossos reencontros sempre foram de boas memórias, de boas lembranças do período em que trabalhamos juntos, por várias ocasiões. E essa vivência do Conselho, especialmente no Departamento de Fiscalização, na Comissão de Saúde Pública, me deram essa visão bastante real de como é a saúde, a assistência à saúde no nosso Estado. É isso. Doutora, eu ia pedir para a senhora falar um pouquinho sobre o Uhum, que a senhora acha da importância do cargo de conselheiro do CFM, as atribuições, né, e uhum. como a senhora vê essa oportunidade de ser eleita. Essa nossa candidatura ao Conselho Federal de Medicina, ela vem assim como uma oportunidade de nós estendermos ao cenário nacional o que nós temos experimentado no Conselho Regional, né? Oportunidade de disseminar alguns conceitos, algumas ideias que nós sabemos que é muito importante para defendermos a prática da boa medicina, conceitos que são importantes para a defesa da profissão médica, conceitos que nós sabemos que são importantes para a proteção da sociedade e que alguns conceitos são fundamentais que sejam emanados do Conselho Federal de Medicina, que estão no escopo, que estão no alcance do Conselho Federal de Medicina. Representar essa conexão do que o grupo de médicos do Rio de Janeiro, do que a medicina que nós representamos aqui precisa estar ligada, conectada com as decisões que podem emanar para o país inteiro. Eu acho que nós precisamos urgentemente de um canal que seja prático, que seja antenado com o dia a dia do médico, com a realidade do que nós vivemos, com quem tem realmente vivência e sabe o que está acontecendo na prática do dia a dia, tem visto de perto tudo que nós passamos, tudo que nós constatamos a cada vez que a gente vai a um posto de saúde, a cada vez que a gente vai a um hospital federal, um hospital estadual, um hospital municipal, e existem conceitos de saúde pública, de saúde privada, que só quem vive isso no dia a dia sabe como são importantes de serem difundidos, de serem disseminados para outros colegas de um colegiado, porque o conselho não é um lugar de realizações pessoais. O conselho é um colegiado, é para onde você tem que ir para disseminar as suas ideias, de disseminar os conceitos que são importantes, que sejam entendidos por outras pessoas, que sejam aceitos, que sejam transformadores, que você consiga levar para que sejam entendidos e que você consiga transformar a cabeça das pessoas, porque você não está sozinho ali. Ninguém pode dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir. Ninguém consegue fazer nada sozinho num conselho onde as decisões são todas colegiadas. São 27 efetivos, 27 suplentes, que tem que decidir numa plenária, a não ser que você consiga ser persuasivo, ser convincente, consistente com seus argumentos, com as suas posturas, sabe, com aquilo que você leva de verdade, de técnico, de argumentos que sejam pertinentes, que sejam convincentes. Você pode chegar aqui numa campanha, dizer o que você quiser, falar o que você quiser, porque você não está falando a verdade. Não, eu não vou fazer, bater no peito, dizer que vai fazer, porque isso realmente não corresponde à realidade do que é a ação de um conselheiro. O conselheiro ele tem que ser difusor, ele tem que ter a capacidade de
de persuasão, de convencimento, ele tem que ser consistente nos seus conceitos, nas suas ideias, ele tem que ser tem que ter muita atitude, ele tem que ter muita verdade para levar e para poder contaminar, é quase que uma contaminação à difusão das suas ideias e daquilo que ele representa, aquilo que ele acredita, porque senão fica uma luta solitária, e fica se debatendo, e vai ficar até às vezes aparecendo na mídia, fica fazendo muita confusão, e aquilo não avança, aquilo não transforma a sociedade, aquilo não transforma para o bem, aquilo acaba sendo muito mais holofote, palco, e pouco transformador para o bem da medicina, que é o que todos nós queremos, a boa prática da boa medicina, para que no final todos sejamos contemplados, quem pratica a boa medicina e quem recebe a prática da boa medicina, e que a sociedade se transforme numa sociedade melhor atendida e nós todos tenhamos um saldo positivo. Eu acho que esse é o papel do conselheiro. Nós temos que ter verdade, temos que ter consistência e coerência, sabe? Fazer aquilo que falamos, falar aquilo que praticamos, e isso ser a nossa conduta com os outros conselheiros, para que a gente possa, para a gente conseguir defender e realmente mudar aquilo que tem que ser mudado, que eu acho que tem muita coisa que tem que ser mudada mesmo. É isso. Perfeito. Doutora, sua posição quanto a novos cursos de medicina? Isso aí é o pior dos mundos. Eu já tinha gravado isso no meu site, e eu acho que dificilmente alguém vai falar o contrário sobre isso, né? Nós temos me parece, uma situação muito bem orquestrada para tentar desvalorizar e fazer crer que curso de medicina é um curso banal, é um curso bobo, é um curso qualquer, que qualquer um pode fazer e que em qualquer esquina você pode abrir uma escola de medicina. Sabe, parece um plano bem montado para você desqualificar e desmitificar, e dessa forma, obviamente, desvalorizar a profissão médica. E com isso, o que que você faz? Você reduz o valor, né? Você reduz o valor desse profissional. Você transforma esse profissional num profissional comum, qualquer, porque o mercado fica lotado dessa gente formada de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem qualidade alguma, jogado para trabalhar de qualquer jeito, escolas de medicina sem nenhuma estrutura, sem nenhuma qualidade que possa conferir o mínimo de segurança para quem está trabalhando, para quem está recebendo esse serviço, e ninguém, no fundo, acaba sendo responsável, porque as escolas estão autorizadas e você nunca sabe se uma inauguração na esquina é a inauguração de uma boate ou se é a inauguração de uma escola de medicina. A qualquer momento você está se deparando com um evento que pode ser uma coisa ou outra. Eu acho que isso tem um propósito, já falei, é o propósito de você desvalorizar a profissão médica, porque é óbvio, né, a questão do mercado, quanto mais você joga no mercado, mais desvaloriza aquela profissão. E a qualidade cada vez pior, porque aí você ainda linka logo com a questão da residência médica, porque a qualificação, que é a especialização de excelência que você precisa
que é a prática, em treinamento, supervisionado, sob supervisão especializada, para você formar um especialista, não vai dar conta da quantidade de médico que é jogada no mercado. Obviamente que não. Primeiro, porque as vagas estão cada vez mais reduzidas, cada vez mais apertadas. A estrutura dos hospitais cada vez mais comprometidas. As faculdades que são abertas sequer têm exigência de ter um hospital-escola, que é a coisa mais absurda que a gente pode imaginar. Se abrir uma escola médica sem a obrigatoriedade de ter um hospital-escola. Isso, para mim, é inadmissível. E você tem esse pessoal saindo de escola médica que sequer, primeiro, porque é impossível ter tanta vaga de residência para tanto médico se formando. E esses que não. E você tem dois públicos, né, vamos dizer assim. Aqueles que querem fazer uma especialização, porque acham importante, vão se sentir seguros, querem ter uma formação de qualidade, e aqueles que também não querem. Não querem, a bolsa é muito baixa, eles querem sair, querem ganhar dinheiro nos seus plantões, e vão se arriscando de imediato em UPAs, em plantões aqui e acolá, e não têm o menor compromisso de se meter a fazer uma prova para residência e passar 60 horas por semana para ganhar uma bolsa de R$ 4.000. Não querem de jeito nenhum. Querem ganhar 10.000 aqui, 10.000 ali, 10.000 ali, e fazer uma renda para ter seu dinheiro rápido de volta. Eu considero que tudo isso vai ter um preço para a sociedade que, quando os responsáveis por isso, se é que um dia a gente vai conseguir responsabilizar alguém, se isso acontecer, o preço que a sociedade vai pagar, ele vai ser irrecuperável. Nós temos visto no Conselho cada vez mais aumentar o número de sindicâncias e processos com médicos cada vez mais jovens, recém-formados. Eu, outro dia, estava com um processo que tinha meninos com 3 meses de CRM, assim, coisas absurdas. Nós temos consequências na vida desses jovens e da, dos usuários e de quem é assistido que às vezes são irreversíveis, infelizmente. E quando um dia isso acontecer para alguém despertar para isso tudo, eu acho que nós já teríamos caminhado para assim, um preço altíssimo que todos estaríamos pagando, ou teríamos pago com tudo isso. Mas eu só vejo isso como uma política dolosa. Eu acho que isso é de propósito, porque tudo que se libera para formar médicos com a desculpa de que precisamos de mais médicos, não é verdade. A demografia médica mostra que isso não é verdade. Nós temos um número suficiente de médicos, estão mal distribuídos porque não há estrutura nem incentivo para que o médico vá para regiões onde há uma fraca estrutura, onde a estrutura não permite que seja praticada uma medicina razoavelmente decente. Então, todo recurso que é investido em escolas, ou incentivo para que se abra escolas, deveria ser voltado para estruturar as regiões onde o médico poderia estar, onde poderia praticar uma medicina melhor, onde a remuneração poderia ser melhor, enfim, é toda uma política propositadamente feita para não dar certo, para ser desse jeito como está. Então, eu acho que, por exemplo, o CFM tem obrigação de expor isso, tem que expor isso. Não pode ficar calado, não pode simplesmente constatar na demografia que é isso. Isso tem que ter uma consequência, tem que falar alguma coisa. Não pode simplesmente constatar e pronto, deixa para lá. Não, tem que falar, tem que expor, tem que dizer
o que isso significa e aonde isso vai chegar, aonde isso vai nos levar. Eu acho que falta um pouco de eh comprometimento, sabe, falta um pouco de ir um pouco além do que só constatar, não adianta só constatar, tem que ir um pouco além da constatação. O Conselho Federal de Medicina, ele tem obrigação de influenciar em algumas, em 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 opiniões que têm que ser, eh, ditas, têm que ser ditas para que alguém possa refletir com aquele outro dado. Sabe, alguém tem que levar em consideração aquela outra opinião, olha, pense sobre isso, porque isso daqui vai levar a essa outra situação, sabe, vai nos levar a esse caminho, pode nos levar para esse caminho. É isso que vocês querem? Alguém tem que dizer, eu acho que o CFM é um órgão que tem que dizer isso, é o que eu acho. Perfeito. Doutora, temos ainda um pouco mais de 10 minutos, temos mais alguns pontos no nosso roteiro. Acho que a senhora já cobriu a parte da residência médica, a sua defesa como a principal forma de formar especialistas, né? Sim, Vamos passar então um pouco para uma preocupação da nossa especialidade, que é o diagnóstico precoce, né? A gente sim, sabe sim, que sim. a atenção primária à saúde, a nefrologia nunca teve um papel grande, e muito também porque a gente não tinha muito tratamento eficaz para impedir a progressão da doença renal crônica, né? E a gente está Uhum. numa nova era, né? Tratamentos estão surgindo que retardam ou mesmo impedem a progressão da doença renal, e a gente ainda continua sem uma política pública de diagnóstico precoce, né? Como a senhora vê que o conselheiro e o CFM pode ajudar na criação dessa política pública? Bom, é outra coisa que eu acho que o CFM tem que, assumir também como um papel de protetor da boa medicina. A saúde, primária, a atenção primária é onde tudo começa para não se chegar ao final nefasto de paciente com insuficiência renal, com doença renal crônica, chegando a diálise ou a transplante, né. Se nós pensarmos que diabetes mellitus, que hipertensão arterial são doenças controláveis na assistência básica, e que ali é onde tem que começar toda a preparação e a a a capacitação dos profissionais que atendem esses pacientes, é ali que tem que estar concentrado todos os esforços para você não chegar a inflacionar, como é hoje, a quantidade de pacientes com doença renal crônica. Então não adianta você ter programas de controle de diabetes, de controle de programas de controle de hipertensão, se eles não funcionam. Eles não funcionam, e não funcionam não é só porque eles não entregam medicação, não funcionam porque eles não cumprem o papel deles de fazerem esse tipo de, acompanhamento, de triagem, de, capacitar os profissionais a pedirem os exames que têm que ser pedido no momento certo, exames que as pessoas sabem que tem que pedir, ou não sabem, se não sabem deveriam saber, quando o paciente ainda não está sintomático, para poder estadiar, né, a doença crônica antes dela se manifestar. Então, se eu não me engano, existe um caderno do Ministério da Saúde sobre a doença renal crônica que deveria ser seguido, e eu acho que não é seguido. Então, assim, eu acho que tem que botar para funcionar de uma forma adequada. Do jeito que está largado, eu acho que realmente não está funcionando. É a mesma coisa que leva esses pacientes para um CTI desnecessário, ocupando vaga de gente que não deveria estar lá. Quer ver, acidente vascular encefálico, edema agudo de pulmão não devia estar no CTI, porque essas pessoas deveriam estar controladas, deveriam estar com suas doenças de base, que são doenças dentro dos programas, elas deveriam estar sob controle, não deveriam estar ali. Não deveriam estar hemodializando, como chegar à hemodiálise ou diálise peritoneal, não importa, elas não deveriam estar chegando nesse ponto. Não deveriam.
mas as pessoas não são capacitadas, as pessoas não são engajadas, não são motivadas, não são controladas, não há um controle de qualidade do que é feito. Então, eu acho que o Conselho Federal de Medicina, o que que ele tem que fazer? Olha só, eu acho que o mais importante de tudo é a gente entender qual é o papel do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, ele tem que ser o guardião da boa medicina, ele tem que ser o guardião da prática médica de boa qualidade. Então, se isso não está funcionando, é papel do Conselho Federal de Medicina apontar isso. Olha, isso não está funcionando, isso aqui tem que ser um jeito, isso tem que ser, não pode ser dessa forma. Nós temos um grande defeito, saber as coisas e não falar as coisas. Nós sabemos e não falamos, nós sabemos e não dizemos, nós sabemos e não escrevemos, nós sabemos é assim, não vai adiantar, não vai mudar, não. E eu falo isso até em relação ao próprio Conselho Regional de Medicina, sabe? Eu tenho a minha candidatura com a do Roberto também tem esse sentido um pouco divergente do que está acontecendo. Você tem que ter com responsabilidade, com postura, com seriedade, mas você tem que ter um papel de despertar consciências, de despertar a realidade. As pessoas têm que saber o que acontece. Então, você não pode, sabendo o que está acontecendo, você ter o olhar crítico sobre aquilo que você reconhece que não está no caminho certo, tem obrigação de apontar. Isso aqui não está no caminho certo. Alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que está, não pode ficar. Nós temos 30% dos dialisados vêm de origem de diabetes descontrolado. Quase 50% são de hipertensos. Então, não é possível você querer depois aumentar a fila, diminuir a fila de transplante, aumentar o programa de diálise. Então, você vai lá para o final do problema, ao invés de você atacar o início do problema. Então, não é possível isso. Isso é uma inversão de valores, uma inversão de valores completo. Então, assim, eu fico imaginando que existem formas de se solucionar, mesmo nós não sendo, o Conselho Federal de Medicina não sendo um órgão executivo, nós não somos um órgão executivo, né? Nós não executamos. Nós criamos resoluções, mas muito do que a gente está, muito dessas questões, ou elas seriam legislativas, ou elas seriam executivas, mas cabe a nós despertar as consciências dessas pessoas que são responsáveis por isso, de forma contundente, de forma com argumentos técnicos, não é com argumento ideológico, não é com argumento ativista, não é com nada disso, com dados técnicos, com dados é, científicos, mas uma ciência que não seja essa ciência com apologia de partidária ou ideológica, nada disso. Estou falando a ciência como ela tem que ser, a serviço da sociedade, a serviço da medicina, sabe? A gente tem que ter uma postura muito séria, muito pró assim, uma postura quase que humanitária, para você poder convencer as pessoas. Eu vi no Dia do Rim você falando acho que foi você, se eu não me engano, sobre uma calamidade nessa área da assistência dos pacientes com insuficiência renal. Eu acho que a gente vive essa calamidade de uma forma geral na assistência aos pacientes no SUS, na rede pública, em várias áreas. Mas eu acho que isso porque faltam diretrizes que tenham
esse compromisso, faltam pronunciamentos que tenham compromisso apenas com a defesa das boas práticas, das boas práticas, da segurança e da proteção, proteção dos médicos, proteção da sociedade, é o que eu penso. Acho que é isso. Doutora, vamos passar então para mais um ponto e depois deixar a senhora com as considerações finais. É uma Ok. preocupação crescente que a gente tem visto, não só na nefrologia, em outras áreas, é que cada vez mais o mercado hospitalar e de assistência de uma forma geral está se concentrando em grandes grupos e multinacionais, né? Uhum. E na nefrologia isso tem sido visto com a diálise principalmente, né? Como é que a senhora vê essa questão e como a senhora acha que o CFM pode intervir para garantir o exercício da medicina sem interferência desses grandes grupos. Eu acho que essa situação, infelizmente, eu não sei também como isso vai ser freado. Nós temos uma legislação que pouco nos ajuda. Os grupos, eles têm se expandido e têm, assim, dominado, né, alguns segmentos do mercado de forma que quase que hegemônica, né, e a gente está ficando muito à mercê dessas grandes empresas. E, principalmente, eu acho que por causa de falha nas resoluções que regem, principalmente eticamente, esse tema. Então, a gente tem tecnologia, eh, o avanço de inteligência artificial, nós temos uma série de elementos que são trazidos com grandes empresas, com grandes negócios, que desafiam desafiam o tanto o Conselho Regional nem tanto, mas eu acho que desafia o Conselho Federal de Medicina a tomar uma postura mais conectada com essa nova realidade da medicina que se pratica hoje em dia. É uma medicina que tem muitas interfaces com tecnologia, com assim, a invasão dessas empresas que importam tecnologia de fora, e as multinacionais, eu acho que elas vêm impregnadas dessa nova forma de administrar a medicina. E nós temos pouca legislação sobre isso. Eu acho que nós ainda não temos, e digo assim, a legislação pelo ponto de vista ético, eu acho que nós não temos ainda muita base ética para essa discussão. Acho que temos ainda que avançar demais na discussão sobre a ética nessa prática da medicina, mais tecnológica. Nos grupos que vêm de fora, eles vêm com muitas ações, com muitas vertentes incorporadas na prática deles. A hemodiálise, assim, especialmente, é uma das características, mas eu acho que eles vêm com muitas outras, ações articuladas. E isso, eu acho que vai requerer do CFM, dos conselhos regionais, uma dedicação muito grande para conseguir entender toda a logística, porque ali vem em cima de argumentos como benefícios sociais, eles vêm com argumento de pouco recurso humano pouco preparado, assim, eles vêm com um argumento de que atingem áreas pouco,
onde há pouco recurso humano disponível, que eles conseguem atingir. Eles vêm com e também da pouca capacidade do SUS de atender. Eles vêm, assim, com um pacote muito convincente de serviços, oferecendo, muitas vantagens que acabam, acho que, seduzindo um pouco o mercado interno, né. Eu acho que ainda a gente tem muito que acho que temos que ter muito cuidado, mas eu acho que é uma invasão que tem que ser analisada com muito cuidado. Não creio que a gente vá conseguir se livrar disso muito fácil tão cedo, Perfeito. infelizmente. Doutora, para terminar, então, para a gente manter o mesmo tempo que foi dado a todos os candidatos, 2 Sim. minutos, por favor, para suas considerações finais. Bom, eu gostaria de primeiro agradecer muito vocês, a Sonerge, por essa oportunidade, para mim e para o Roberto, né, que não está aqui, mas está em pensamento. Queria dizer que nós somos uma candidatura divergente no conselho, nós nos atrevemos a nos candidatar contra, enfim, o apoio oficial da diretoria, enfim, porque nós acreditamos que as nossas ideias, elas têm respaldo num grupo grande de conselheiros, ela já vinha sendo pensada desde algum tempo atrás, eu já disse que nós somos conselheiros desde 2018, e ela vem com a intenção exclusiva de mostrar que existe uma opção diferente das outras candidaturas. Nós somos independentes, nós somos coerentes, temos muita credibilidade assim, no meio médico da assistência, em quem nos conhece. Nós temos, coragem, por isso a gente resolveu se candidatar. Nós estamos realmente, lutando contra a máquina, assim, oficial, vamos dizer, embora não exista nada oficial de candidatura, mas enfim. Mas nós queremos fazer o melhor possível e, estando em Brasília, fazer tudo o que nós pudermos em defesa da profissão médica e para a proteção da sociedade, é o nosso slogan, né, e o que é melhor, acima de qualquer partido, porque nossa medicina é o nosso partido. Então, eu peço que no dia 6, no dia 7, votem, por favor, na chapa 7, a Margarete e o Roberto, Margarete Portela, Roberto Fisma. Eu te agradeço muito, tá, Pedro? Eu que agradeço, doutora, foi muito boa a nossa conversa. Que Boa bom. sorte no dia Também 6 e gostei muito. 7, dia 6 Obrigada. e 7, e hoje vai ser nossa última conversa. A Sonerge Aqui. mandou um ofício, para a comissão eleitoral do CREMERGE, disponibilizando o contato, para todos os candidatos, todas as chapas que tiverem interesse, em conversar conosco e, doutor Rafael, doutor Chepe, doutora Margarete, tiveram esse tempo conosco. Agradeço, doutora Margarete, por esse tempo. E a gente vai Obrigada. disponibilizar posteriormente, doutora, e vamos enviar o link no nosso YouTube dessa nossa conversa, Ah, tá? que bom, que ótimo. Boa Tá, sorte, eu te agradeço. boa sorte para a senhora e para o doutor Roberto no dia 6 e 7, tá bom? Muito obrigada, agradeço demais, um beijo para todos. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite. Tchau.